Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com deficiências, segundo o último censo realizado no país em 2000. Ou seja, 14,5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que uma em cada 8 pessoas tem algum tipo de dificuldade crônica. Dessas 30 milhões de pessoas, 48% são deficientes visuais, 27% são deficientes físicos ou com mobilidade reduzida, 16% têm algum tipo de deficiência mental e 8% são deficientes auditivos. Porém, muito pouco se sabe sobre este público. Quem são essas pessoas? Como gostam de ser tratadas? Quais são suas dificuldades e desejos? E o mais importante, como a comunidade e o Estado devem lidar com elas a ponto de facilitar suas vidas e enriquecer a vida da comunidade pela convivência com a diversidade. Depois de décadas de exclusão social, a capital de São Paulo, com seus mais de 11 milhões de habitantes, finalmente aprovou em primeira discussão uma lei que institui o Censo Inclusão, a fim de levantar dados reais sobre quantos são os deficientes, onde moram, qual a sua situação socioeconômica e quais políticas públicas devem orientar os administradores a fim de permitir uma melhor qualidade de vida para todos. São apenas os primeiros sinais de que a sociedade começa a despertar para a necessidade de ações específicas e esperamos que tal processo avance em progressão geométrica, uma vez que este sucesso vai beneficiar não apenas os portadores de necessidades especiais, mas a população como um todo. Está no ar o programa do Joaquim, eu quero a sua participação. Responda a pergunta do dia. As pessoas respeitam os portadores de necessidades especiais? Escreva para joaquim@redetvmais.com.br, responda a pergunta, faça críticas, sugestões ou proponha temas para o nosso bate-papo, que nós estamos aqui para atender você, nosso telespectador. E para falar desse assunto, eu não podia trazer ninguém melhor e eu tenho a honra e a imensa satisfação de receber em nossos estúdios aqui em Santo André, ao vivo, a vereadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Mara, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, uma honra. Ótimo. A Mara dispensa apresentações, né? Afinal de contas, ela é conhecidíssima no país todo, mas só por uma questão de formalidade aqui, eu vou dizer o seguinte, é 41 anos que você está? É. 41. Não costumo perguntar a idade para mulher, mas nesse caso acho que até vale a pena porque é uma lutadora. É publicitária, jornalista também, né? Porque você é formada em publicidade, é publicidade isso? Mas também já escreveu bastante que pode ser classificado de jornalista. Ainda mais agora que não precisa mais de diploma para ser jornalista. Então, é publicitária, psicóloga. Foi a primeira secretária municipal da pessoa com deficiência e vereadora pelo PSDB na Câmara Municipal de São Paulo. Empreendedora social, preside o Instituto Mara Gabrilli, uma ONG que apoia atletas com deficiência, promove o desenho universal e fomenta pesquisas científicas desde 1997. Foi avaliada como a segunda melhor vereadora paulistana entre os 55 integrantes da Câmara Municipal de São Paulo por um estudo da ONG Voto. Foi a mulher mais votada no Brasil nas eleições de 2008, com 79.912 votos. Você escreve para a TPM ainda? Claro. Escreve para a revista TPM e comanda um programa Derrubando Barreiras na Rádio Eldorado de São Paulo. O programa vai ao ar? Toda segunda-feira, às 2h. Às 2h. E reprisa sábados e domingos, às 20 horas. Então, logo que acabar o programa, vocês podem sintonizar meia hora depois na Eldorado, que é uma baita de uma rádio do Grupo Estado de São Paulo, para ouvir a Mara. E a Mara Gabrilli foi eleita paulistana do ano em 2007 pela revista Veja São Paulo, entre inúmeros outros títulos. E uma vantagem. Uma vantagem não, uma questão de orgulho para a população do ABC. Nasceu em São Paulo, mas morou até 18 anos em Santo André, né, Mara? De uma família de empreendedores, do grande Luiz Alberto Gabrilli, filho, né? Porque em Santo André, meu pai é muito conhecido como Ângelo. Como Ângelo, né? E aí, o pessoal de empreendedores na área de transporte coletivo, depois é uma história que a gente vai falar também mais para frente no programa. Todo mundo sabe a história da Mara, muito nova, uma mulher lindíssima, sofreu um acidente de automóvel voltando do litoral norte, né? Voltando de Paraty. De Paraty. Quer dizer, já é Rio de Janeiro, perto do litoral norte de São Paulo. Mas porque foi na Serra de Taubaté, na Serra de Taubaté, ali subindo de Ubatuba. Isso. O acidente foi lá.
ficou tetraplégica, né? Mas nunca desistiu de lutar pela vida, não só a vida dela, mas a vida de toda a sociedade. É isso que te move? Ah, sem dúvida, é isso que me move. Acho que assim, eu acabei adquirindo uma sensibilidade para entender o que determinado segmento da população precisa e eu quis me especializar no assunto para poder fazer transformações nas cidades. E digo nas cidades porque eu comecei por São Paulo, mas isso vai se multiplicando por todo o Brasil. Porque assim, são vários municípios, inclusive o município de Santo André tem todo interesse em criar uma secretaria especializada. Você tem conversado aqui com as autoridades? Tenho conversado com as autoridades aqui, sim. Muito bom. E assim, dado informação, já recebi pessoas no meu gabinete. Aliás, o prefeito Aidan Ravin, ele tem até um assessor que é portador de necessidade especial. Eu lembro de a gente ter levado Alexandre. o Alexandre, né? Uma matéria recentemente. Então, o Alexandre chegou a me visitar em São Paulo. A semana passada eu vim aqui visitá-los e a gente tem trocado bastante informação. E é, na verdade, um pedido do governador José Serra para que os prefeitos do estado de São Paulo criem secretarias que trabalhem focadas na pessoa com deficiência. Legal, legal. Quer dizer, e a tua vivência em Santo André até os 18 anos, né? Você ficou aqui em Santo André? Até mais, porque meus pais continuaram aqui. Então, Quer dizer, a relação sempre foi... eu sou meio daqui, né? E Santo André precisa mesmo, né? Com seus quase 800 mil habitantes. Eu me lembro que, acho que no segundo governo do Dr. Brandão, começo dos anos 80, eu, como repórter, fui entrevistá-lo e ele me falou de um projeto que começava naquela época, que era novidade, de demarcação de vagas no estacionamento da prefeitura para os deficientes físicos. Né? Iniciar um projeto, isso, imagina, mais de 20 anos, né? Um projeto de rebaixamento das calçadas, de nivelamento das calçadas da cidade. E tudo isso foi falado, mas muito pouco executado até hoje. Né? Ou seja, passaram-se governos e mais governos e mais governos. O discurso sempre aconteceu e, na prática, eu não sei como é que você avalia, mas acho que se avançou pouco, né? Eu vou te ser franca, eu não conheço assim, profundamente as necessidades de Santo André, não conheço em loco de procurar, assim, eu ouço falar, assim, que falta muita coisa, que não só de acesso, mas de informação, de programas de inclusão. Agora, talvez o Brandão tenha até pintado a vaga e basta saber se as pessoas respeitaram. Também tem isso, também tem isso. Muitas vezes o gestor vai lá e faz, muitas vezes o proprietário faz, mas as pessoas têm um desconhecimento tão grande que chega até a ser falta de educação mesmo. Não, não foi nenhuma crítica ao ex-prefeito Brandão, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, mas assim, não, nem eu. Depois dele, por exemplo, a gente ficou aí 12 anos de administração do PT, em que, e você vê vários discursos de líderes petistas que têm essa preocupação, tal, não sei o quê, mas na prática se avançou muito pouco em relação a isso. Né? Eu lembro quando o Brandão me falou a primeira vez em pintar vaga no estacionamento da Prefeitura de Santo André, eu mesmo, na época eu falei, pô, mas será que tem necessidade disso? Tal, não sei, quantos deficientes a gente tem na cidade, quantas pessoas vão usar isso aí? Você faz aquele cálculo que é meio automático, né? E fala assim, pô, mas é muito desperdício. Tem gente que faz isso em shopping até hoje. Ah, não, vou parar na vaga, porque não está aqui disponível.